Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 8. Eu quero destacar o versículo de número 9. Segunda aos Coríntios, segunda carta, capítulo 8, a partir do versículo de número 9. E Paulo nos diz o seguinte: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Eu não sei o que passou na sua cabeça ao ler esse texto, mas vocês podem repetir comigo? Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza os tornasseis ricos. Esse texto é um texto que tem muitas vezes uma interpretação equivocada. E dependendo da teologia da pessoa, ela vai com muita sede às águas. Muitas vezes as pessoas usam esse versículo para fomentar um espírito capitalista. Muitas vezes a pessoa olha para esse texto e encontra um incentivo ao seu desejo ganancioso, quando o texto não está dizendo nada, absolutamente nada disso. Quando a gente lê um texto desse, ainda mais na nossa cultura, que é uma cultura extravagante, nós vivemos numa cultura do desperdício, numa cultura consumista, onde há uma paixão pelo possuir. Nossa cultura é caracterizada pelo materialismo, onde há um acúmulo de bens, numa cultura em que há a presença filosófica, o prezamento da filosofia do quanto mais melhor. Então, de repente, esse versículo pode equivocadamente alimentar o espírito frenético, o espírito compulsivo. Eu disse da última vez, ou uma dessas vezes, que nós vivemos na cultura do João e o pé de feijão. Quantas pessoas querem ter nas suas mãos feijões mágicos e que possa levá-los a um castelo onde encontra a galinha dos ovos de ouro? Eu gosto por demais de uma frase de Charlie Chaplin, quando ele diz: a cobiça envenenou a alma humana. Agora, o texto que nós lemos diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Do que é que Paulo está falando? O que realmente esse texto está dizendo? Qual deve ser a interpretação fiel, fidedigna, correta, cristalina, meridiana desse texto? O texto, meus queridos irmãos, fala da obra de Cristo, que Ele, veja só, pois conheceis a graça. Como é a graça de nosso Senhor? A graça é que Ele é um Deus maravilhoso, que nos ama desde a eternidade, que criou todas as coisas pelo seu poder,
mais colossais às mínimas, dos astros a uma pétala. E esse Jesus, nosso Senhor, por amor a nós, não usou todos os plenos poderes da sua glória, mas ele se esvaziou, assumiu uma forma de servo, veio a este mundo para carregar o fardo que é nosso e levar esse fardo até a cruz e morrer por este fardo, pelos nossos pecados. E Paulo usa então o exemplo da obra de Cristo, ele sendo rico. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre nesse sentido, por amor de todos nós. E para que pela sua pobreza, pela sua obra redentora, vós tornasseis rico. Então o texto fala da obra de Cristo, fala da simplicidade de Cristo. Um grande escritor não protestante disse que a simplicidade de Jesus é a pérola do Evangelho, é o tesouro da Escritura Sagrada. Agora, por que Paulo trouxe isso à tona? Por que Paulo trouxe o exemplo da obra de Cristo? Então agora eu quero falar um pouquinho do contexto, o que está acontecendo, do que Paulo trata no capítulo 8, né? E é o seguinte: Paulo estava de partida para Jerusalém, e as igrejas da Macedônia, quando ficaram sabendo que Paulo ia para Jerusalém, eles se reuniram lá e fizeram uma grande coleta. As pessoas, a igreja, deram ofertas para que Paulo pudesse levar aos pobres de Jerusalém. Por isso que no capítulo 8 ele inicia assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Então lá na Macedônia tinha a igreja de Filipos, tinha a igreja de Tessalônica, tinha Bereia e tantas outras igrejas. O texto não diz quais igrejas, mas diz com todas as letras que essas igrejas se reuniram para fazer uma coleta para que Paulo levasse aos pobres de Jerusalém. Portanto, o capítulo 8 trata de igrejas que tinham condições de ajudar, de igrejas que até mesmo sem condições fizeram de tudo para ajudar, de igrejas que juntaram recursos e disposição para ajudar. E o capítulo 8 eles estão felizes porque eles puderam participar da assistência aos santos de Jerusalém. E Paulo diz aqui no capítulo 8 que eles faziam questão de ajudar. Então o contexto do capítulo 8 é sobre a generosidade dos irmãos das igrejas lá da Tessalônica. Agora, por que Paulo trata na carta aos Coríntios isso? Porque Corinto era uma igreja rica, e é como se ele dissesse assim para aquela igreja: olha, sigam o exemplo das igrejas da Macedônia, haja também no coração de vocês generosidade, tenham em vós, em cada um de vocês, o espírito voluntário de generosidade, se entreguem também para o bem dos outros, da mesma forma que Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Esse é o contexto. De maneira que o maior exemplo de autodoação está em Cristo, na generosidade do nosso Salvador, no seu amor eterno pela sua igreja. E por que Paulo pede à igreja de Corinto
para ajudar uns aos outros e ter esse mesmo coração, essa mesma generosidade. Porque eu posso pensar assim, mas se eu ajudar aquele irmão, eu vou ficar sem. E ele vai ficar com mais do que eu tenho. Né? Não pode pensar assim? Versículo 13, Paulo diz por que a gente tem que ajudar. Olha aí. Porque não é para que os outros tenham alívio e vocês sobrecarga. Então, se de repente você não consegue ajudar, é uma coisa. Não vamos sobrecarregar. Paulo diz então, é para ajudar, mas não para sobrecarregar, mas para que haja o quê? Igualdade. Para que haja igualdade. Né? E eu quero pensar com os irmãos sobre essa obra de Cristo nesse contexto do capítulo 8 da carta aos Coríntios. E uma das coisas que eu vejo no exemplo que Paulo usa, Cristo sendo rico se fez pobre. Primeira lição, eu vejo desprendimento. Sendo rico se fez pobre por amor de nós. Meus queridos irmãos, desprendimento não significa andar mal vestido. Uma pessoa desprendida da vida não significa que ela é maltrapida. Desprendimento nem significa um estilo rude e simples de se vestir. Não é nada disso. Aliás, não há nada de errado em se ter coisas, em se ter boas coisas. E por que não é nada de errado em ter boas coisas? Porque tudo que temos são bênçãos de Deus. Tudo que está debaixo do nosso telhado está debaixo da bênção de Deus. Até o cachorrinho do quintal. O que a Bíblia nos orienta é não colocar o coração nisso. Porque onde está o teu tesouro, está o teu coração. Quando ele diz para a igreja de Corinto, a igreja rica, mostrando o exemplo das igrejas da Macedônia, ele usa o exemplo de Cristo, sendo rico se fez pobre. O que significa isso? Desprendimento. E é isso que a gente tem que ter na nossa vida. Existe uma tendência moderna de definir o ser humano a partir do que ele possui. Ué, fulano é importante. Importante por quê? Pelas cifras monetárias? Pela rechonchuda conta bancária? Existe uma tendência moderna em confiar mais nas riquezas do que na providência de Deus. Se eu ficar doente, eu tenho o melhor plano de saúde. É? Então há uma tendência moderna de escravizar as pessoas aos seus próprios desejos. Veja, a Bíblia nunca disse que é para a gente viver como São Francisco de Assis, famoso religioso do século XII, que diante da riqueza do seu pai, ele tira inclusive as suas próprias vestes e entrega. Eu não quero nada. E ele sai para ouvir os lírios dos campos. Não é esse sentido franciscano que a Bíblia fala de viver. A Bíblia fala do desprendimento das coisas desta vida. Fala do amor e da fé que devemos ter em Jesus. Existe uma comunidade grande nos Estados Unidos e no Canadá, que são os Amishes, ou os Amishes. É uma comunidade religiosa lá do século XVII, e eles têm um estilo de vida simples. Vocês terem uma ideia, eles não usam carros, eles usam charretes, ainda hoje.
É proibido ter telefone, computador, celular, nem pensar. Eles vivem ainda lá no século XVII, porque eles entendem que esse é o estilo de vida cristão. A Bíblia não diz isso. A Bíblia alerta sobre o perigo de colocar o coração naquilo que temos. E por isso Paulo usa um exemplo extraordinário. Cristo, sendo rico, se fez pobre, por amor de cada um de vocês. Então isso é desprendimento. Como eu disse e volto a frisar, não é errado buscar as coisas que são boas, que são necessárias. Errado é a busca desenfreada pelo supérfluo. Isso sim. O senso de que sempre estamos precisando de alguma coisa. O falso pensamento de que quanto mais, melhor. A ideia ingênua de que dinheiro traz felicidade. Alguém me diz, pastor, dinheiro traz felicidade. Manda. Vocês conhecem, né? E aí eu me lembrei da rainha da Inglaterra, e no seu leito de morte diz ao seu médico: eu dou metade do meu reino se você me prolongar a vida. Quem é que pode fazer isso? Qual dinheiro desse mundo prolonga a vida de alguém? Então o texto de Paulo tratar desse assunto da ajuda, tudo mais, ele usa um exemplo que é maravilhoso, que é o exemplo de Cristo, a obra de Cristo. E na obra de Cristo está o desprendimento. Como é importante o desprendimento. Por amor ao dinheiro, o jovem rico saiu triste de diante da presença de Jesus. Por amor ao dinheiro, as pessoas mentem. E é isso que Ananias e Safira fizeram diante do apóstolo. Por amor ao dinheiro, as pessoas até traem. E quando o rosto de Judas chega ao rosto de Jesus, Jesus diz ao pé do ouvido, com este beijo: você trai o Filho de Deus. E ele pega aquelas 30 moedas e joga no chão do templo para tentar desfazer uma coisa que já estava feita. Qual é a advertência de Jesus? Que não se deve servir a Deus e às riquezas. O escritor da carta dos Hebreus tem uma palavra tão bonita. Ele diz: contentai-vos com o que tem, mas é tão difícil, porque há um comichão dentro do ser humano. Quero mais. Então aqui está o exemplo de que sendo rico se fez pobre, ou seja, isso significa desprendimento. Uma segunda lição que eu tiro, meus irmãos, é a chamada dependência. Porque pela graça, olha aqui o que diz o texto: vocês conhecem a graça de Jesus, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que vocês se tornem ricos. Ricos em quê? De que riqueza Paulo está dizendo, senão a riqueza da graça? Quando ele diz: vocês conhecem a graça do Senhor. E isso significa dependência para nós. Viver na dependência dessa graça de Deus. Porque o ser humano não é autoexistente, ele não existe por si só. O ser humano não é autossuficiente, nem autorrealizável. Jamais alguém sobre a face da terra pode dizer assim: eu não preciso de ninguém. Uma vez eu li a biografia de um grande pensador, poeta, escritor, filósofo, músico,
médico e evangelista, e foi construir o seu hospital lá na África. Sua autobiografia é uma frase que eu grifei no meu livro, e que diz: todos vivemos à custa de outrem. E é verdade. Se eu cair no chão, se eu cair, alguém tem que me levantar. Se eu ficar doente, a ambulância tem que me buscar. Se eu estiver no hospital, o médico tem que me medicar. Porque nós precisamos sim uns dos outros. Mas o que existe dentro de nós é uma vulnerabilidade muito grande. E por sermos tão vulneráveis, nós deixamos a dependência de lado. E Paulo está dizendo assim: mas é Cristo, Ele sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que vocês fossem ricos. Então, além do desprendimento que Paulo está nos ensinando, ele ensina sobre a dependência. Viver pela riqueza, mas pela riqueza da graça de Deus. Um exemplo de vulnerabilidade foi quando Deus levou o povo ao deserto. E diz o texto do Antigo Testamento que eles tinham que pegar o maná, mas o maná só servia para aquele dia. E se alguém fosse comilão e tentasse pegar uma quantia muito grande para estocar, para guardar, diz o texto que aquela comida se estragava. Mas havia um único dia na semana. Muito bem. Havia um único dia na semana em que o maná não se estragava. Era no dia do Shabat ou no dia do descanso. Ali ele podia guardar uma porção dobrada da comida, porque não iria se estragar. O que é que Deus ensinou para o povo nesses 40 anos? Dependência. Dependência. Viver na dependência de Deus. Volto a dizer mais um pouquinho que não há nada de errado em se ter coisas. O que é errado é a idolatria da abundância, o desejo descomedido, o desejo desenfreado, o desejo indisciplinado, o espírito ingovernável. Isso sim é que a Bíblia nos condena. Por isso que fala da não andar ansiosos. Em Filipenses fala para a gente colocar a nossa preocupação diante de Deus. O Salmo 127 diz que adianta trabalhar o dia inteiro e comer aquele pão que, penosamente granjeastes, mas aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Isso é dependência de Deus. Agrada do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Isso é dependência de Deus. Buscai o reino e as demais coisas serão acrescentadas. Tem uma frase de Santo Agostinho, entre tantas frases, mesmo sobre esse assunto, mas tem uma que eu acho muito interessante: toda fartura que não seja o meu Deus é pobreza para mim. Toda fartura que não seja o meu Deus é pobreza para mim. Então, a obra de Cristo, do Cristo que sendo rico se fez pobre por nós para que sejamos ricos. Do que está falando? Qual é o exemplo? Esse exemplo fala de desprendimento e esse exemplo fala de dependência, né? Fala de graça. E por fim, um último pensamento aqui é que esse exemplo de Cristo contribui para o contexto que é sobre generosidade que Paulo está falando. Paulo mostra o exemplo de Cristo para salientar o espírito doador, para sermos pessoas boas, para sermos o reflexo de Cristo. O próprio Senhor Jesus diz que a vida não consiste na abundância de bens.
parábola daquele construtor que constrói celeiros e mais celeiros para estocar. Mas chega um dia que a gente tem que partir dessa vida, e aí, para quem vai ficar tudo isso aí? Sua alma, que vai adiantar, vai aproveitar disso? Não. Na parábola do rico e Lázaro, não vamos pensar que o rico foi distante, para um lugar distante de Deus, porque era rico, né? O problema não era a riqueza. Talvez o rico nem fosse culpado do Lázaro, que era pobre, né? Qual foi o pecado ali? Foi o pecado dele ter ignorado o seu próximo. Esse foi o grande problema. Agora, quando o ser humano está diante de Cristo, o próprio Cristo infunde em nós generosidade, porque é Ele que nos faz ricos pela sua graça. E é isso que Zaqueu sentiu no encontro com Jesus, a ponto de disponibilizar o que ele tinha em cuidado de outrem. Resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, ensinar alguma coisa, defraudar, e ele vai. Essa generosidade própria de quando a pessoa está diante de Cristo. Se a pessoa estiver de costas para Cristo, nunca vai sentir isso na vida. Porque ninguém pode ser rico na graça de costas para o Senhor dessa graça. Jamais. Na igreja primitiva, um homem vendia um campo para entregar aos pés dos apóstolos. Uma nota de rodapé. O dinheiro tem que ficar no pé mesmo, porque senão ele fica no coração. O texto não diz que eles entregaram aquela oferta no coração dos apóstolos, não colocaram aos pés dos apóstolos. Generosidade. Em Atos, no comecinho de Atos da igreja primitiva, a história da igreja primitiva, diz que ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Ali está um exemplo de espírito generoso, de alma caridosa, de alguém que espelha a riqueza de Cristo, a riqueza da graça. A igreja havia entendido a bênção de poder compartilhar. Tem uma frase de Martim Lutero que diz o seguinte: as boas obras não tornam bom o homem, mas o homem bom faz boas obras. Eu quero terminar. Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de cada um de vocês, para que por essa pobreza, por esta obra, vos tornasseis rico na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu recapitulo dizendo que no exemplo de Cristo, na obra de Cristo, está o desprendimento, que é tão importante para a nossa vida. No exemplo de Cristo, na obra de Cristo, está a nossa dependência. Devemos depender dele, somente dele. No exemplo de Cristo está a generosidade. Devemos também colocá-la em prática. E é isso, meus irmãos. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que possamos colocar em prática a palavra que ouvimos nesta noite. Que assim seja e que todos digam amém.